Hoje o que está pesado, hoje o que está no teu ombro, hoje o que está fazendo peso na tua vida e o que é pedra é hoje, mas amanhã será o teu maior testemunho. Josué capítulo 4. Quando todo o povo tinha passado o Jordão. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou dizendo: escolham 12 homens no meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tire 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem estas pedras e depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, e cada um de cada tribo disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão, e cada um leve ou levante sobre o seu ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Versículo 7. E respondiam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. E disse Josué: estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Pai, aqui está a tua palavra. Precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco. É no nome de Jesus que eu oro. Já te agradeço, porque sei que o Senhor irá falar como tem falado. O Senhor vai agir como tem agido. Vai trabalhar como tem trabalhado. Eu te peço, uma vez mais, visita o teu povo nesta noite, em o nome de Jesus. E toda a igreja que crê, diga amém. Você pode sentar. Meus irmãos, capítulo 1 do livro de Josué vai falar de um tempo de desafio na vida do povo. Capítulo 2 do livro do Êxodo, nascimento de Moisés, fala de um tempo onde Deus escolhe alguém para tirar o povo da terra do Egito como escravo, que aproximadamente 430 anos sofreram. E Deus escolhe no meio de tanta gente Moisés para ser o libertador. 430 anos de sofrimento, lutas, adversidades. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o gemido do povo, a dor do povo. Existem coisas que no ouvido não dá para ouvir. Se você chegar a um médico e disser: doutor, estou com uma dor muito forte, ele vai fazer toda a escuta, ele vai fazer todos os exames, mas ele nunca vai conseguir ouvir a dor. Aquela dor que passamos, que só sabemos definir quando passamos. Mas o que eu acho interessante é que Êxodo capítulo 2, capítulo 3, a Bíblia diz que Deus ouviu a dor que estava no coração do povo. Que Deus é esse, pastor? Um Deus que sabe interpretar o que ninguém sabe. Um Deus que sabe discernir o que ninguém sabe. Um Deus que sabe agir em áreas insondáveis. Ele conhece todas as coisas. A Bíblia vai dizer que ele ouve o gemido do povo, envia Moisés. Mas para a surpresa do povo, Deuteronômio capítulo, dos últimos capítulos, fala da morte de Moisés. Quando Moisés morre, o povo pergunta: e agora? Deus vai falar no primeiro capítulo de Josué dizendo: e agora não. Moisés passou, mas a promessa continua de pé.
Coisas se levantaram, mas a promessa continua de pé. Homens morreram, mas a promessa continua de pé. Gerações estão passando, mas a promessa continua de pé. Estações estão acontecendo, mas a promessa continua de pé. Dificuldades estão mudando, mas a promessa continua de pé. Porque quem falou não é sujeito a homens, quem falou não é sujeito a crise, quem falou não é sujeito à estação, quem falou sabia de tudo o que ia acontecer quando falou, mas mesmo assim, a palavra dele é capaz de ir à frente de tempos e modos, de homens e mulheres, de situações e pessoas, para dizer e definir que ele faz, independente daquilo que estamos vivendo, daquilo que estamos passando, porque quem falou sabe o que está fazendo e sabe exatamente o que vai fazer. Então o livro de Josué é um livro onde o povo vai vivendo momentos novos, descobertas. É interessante notar porque já foi o mar, já foi Faraó, já foi Egito, já foram pragas, já abriu, já fechou, já passou, desertos enfrentaram. Mas agora a grande dificuldade do povo é o Jordão. Agora não é mais o Mar Vermelho, agora não é mais Faraó, agora é o Jordão. O Jordão está na frente deles. O Jordão está diante do povo. E a Bíblia vai dizer que eles estão num lugar chamado Sitim. Onde eles estão? Onde eles estão? Diga Sitim. Eles estão num lugar chamado Sitim. Onde eles estão? Fale mais alto, eu não estou ouvindo não. Eles estão? Só as mulheres estão falando. Fale mais alto. Eles estão em Sitim. A palavra no hebraico Sitim significa lugar de bloqueio. A palavra, na sua etimologia, significa lugar de bloqueio. E a Bíblia vai dizer que eles, capítulo de número 3, versículo de número 1, Josué se levanta de madrugada e fez Israel partir de Sitim. Porque além de atravessar dias difíceis e momentos difíceis da morte de Moisés, eles agora estão vivendo em um lugar de bloqueio. Mas a Bíblia vai dizer que Josué conduz o povo, e quando Josué conduz o povo, ele conduz o povo a sair deste lugar de bloqueio. Por quê? Porque quem vai atravessar o Jordão, e quem vai passar mais uma estação, e quem vai viver um tempo onde Deus tem preparado, Deus vai arrancar esse bloqueio, ou esse lugar de bloqueio da nossa vida e da nossa frente. É por isso que no Isaías 45:2 ele diz: eu vou adiante de você. Por quê? Existem caminhos tortos, portas de bronze, ferrolhos de ferro. E você vai passar, e quando passar, vai estar fechado, bloqueado, inacessível. Mas tem uma coisa: quando o povo no capítulo 3 parte de Sitim, é Deus dizendo o seguinte: toda amarra, todo bloqueio, todo arco, todo carro, todo cavalo, todo cavaleiro, todo empecilho, tudo aquilo que está na frente, impedindo de você chegar até o Jordão, nessa noite existe uma palavra de Deus: será quebrado todo bloqueio. Existem bloqueios, pastor, aquilo que as pessoas até dizem, usam até esse nome no espiritismo: seu caminho está bloqueado. Existe, eles usam esse nome, é verdade, mas na verdade são espíritos malignos que agem em determinadas áreas, colocando-se em oposição para que você não chegue aonde Deus determinou na sua vida. É interessante porque Deus está preparando uma promessa e o inimigo está preparando um bloqueio. Deus está preparando um novo tempo e o inimigo está preparando um empecilho. Mas o que eu acho lindo é que enquanto o inimigo está preparando oposição, Deus está levantando um exército. E esse exército não é aqui da terra, esse exército é um exército celestial. Porque Deus sabe que o inimigo bloqueia o caminho até a chegada do Jordão.
Então Deus levanta Josué de madrugada. Madrugada é um lugar, é um momento de vigilância. Quando você está em Deus, quando você está em oração, quando você está buscando, o anjo vai na tua frente, quebrando ferrolho, quebrando porta, quebrando corrente, e ele diz: esse lugar de bloqueio será quebrado. Levante para uma das suas mãos, que eu quero declarar: na tua frente o caminho vai estar livre. Não, eu estou sentindo Deus aqui para dizer isso. Eu não estou falando isso com pessoas, eu estou falando isso no reino espiritual. Na tua frente o caminho será livre. Aquilo que se levantou como empecilho, como impedimento, como algo que vai se colocar como bloqueio na tua frente, está sendo quebrado aqui nesta noite. Mas pastor, você não sabe nem o que é. Não importa, se for carro ele derruba, se for cavalo e cavaleiro. Quando Moisés vai cantar o seu cântico em Êxodo capítulo 15, ele vai testemunhar dizendo: o que é que aconteceu? Ficou no mar carro, ficou no mar cavalo, ficou no mar cavaleiro, lança, espada, escudo, e eu atravessei. O que significa isso? Todo bloqueio será quebrado aqui nesta noite, e você vai passar, você vai cantar, você vai caminhar. É no mercado financeiro, o bloqueio está sendo quebrado. É no meio da tua empresa, o bloqueio está sendo quebrado. É no meio da tua saúde, o bloqueio está sendo quebrado. É no meio do teu caminho, o bloqueio está sendo quebrado. Deus me disse nessa noite que o inimigo está preparando bloqueio, e você não consegue chegar na beira do Jordão. Mas eu tenho uma palavra para dizer para você: os planos do inimigo estão sendo frustrados, os planos de Deus estão sendo executados, e o bloqueio nessa noite cai por terra. Quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar. Mente bloqueada vai ser destravada. Vidas bloqueadas. Eu não sei se você veio brincar. É culto do avivamento, é trazer vida ao que está morto. Eu digo ao mundo espiritual: desbloqueio. Adore, 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 adore. Adore, adore, adore. Quanto maior a adoração, melhor o agir de Deus. Não, o inimigo não suporta isso aqui, ó. Isso não tem a ver com igreja pentecostal ou neopentecostal, não. Isso tem a ver com adoração. Você não veio para cá para ficar olhando para o irmão que está do seu lado. Você não está em festa de aniversário. Você está num culto profético, onde o céu está aqui. Algemas estão sendo quebradas. Correntes, meu Deus, correntes. Rebadaba, xerebicanaha. Eita Jesus. Eita Jesus. Quebra, 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 quebra. Quebra. Reprata, kamanahai. Panelas estão sendo desfeitas. Feitiços estão sendo repramanto, remenente. Obras de macumba estão sendo desfeitas. Obras de feitiçaria que você nem viu, nem sabe. Quem tem inveja, quem olha para você, quem tem preparado, obra até de voodoo com aqueles bonecos enfiando agulha na mente de alguém. Mas o desbloqueio é do céu. Sai da frente. Sai, sai, sai. Eu te ordeno agora, sai. Sai da mente, sai da casa, sai. Vai adorando, igreja. Eu quero passar para o próximo tópico, mas eu estou sentindo, eu estou ouvindo. Corrente. Eita, alguém não entende nada porque não está ligado. Mas a Bíblia diz que o espiritual discerne. Ei, meu. Tem coisa que não é para homem não, meu filho. Não adianta você bater na porta do banco e pedir empréstimo. Não adianta. Não. Você não está entendendo porque tem uma guerra espiritual. Mas você vai ver o que Deus vai fazer a partir de hoje. Tu vai sair de Sitim. Tu vai sair de Sitim. E não importa quem quebrou o acordo. Não importa quem disse o contrário. Não importa as vozes que falam. O que importa é que tu vai atravessar o Jordão.
Pastor, já foi tanta coisa. Você falou mesmo assim, é tanta coisa que eu tenho vivido. Escravidão, faraó, mar, pragas, deserto. Agora cheguei em Sitim, no lugar do bloqueio, que parece que as coisas não andam, nem vai para frente, nem para trás. Aí a Bíblia diz, partiram de Sitim, chegaram próximo ao mar, partiram próximo ao Jordão. Partiram de Sitim, chegaram próximo ao Jordão. Partiram de Sitim, chegaram próximo ao Jordão. É interessante porque, se a gente for olhar cronologicamente, 3 grandes acontecimentos. Só 3. Só 2. Jordão. E depois de Jordão, Jericó. E depois de Jericó, Canaã. É verdade que é tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. Só que esses pés em frente ao Jordão é Deus dizendo uma coisa: você está mais próximo de viver o que eu te prometi. É tanta coisa, pastor, é tanta coisa. Ainda tem mais um Jordão para enfrentar? Tem, mas você está mais próximo. Está mais perto agora de viver o que eu te prometi. Aí a Bíblia vai dizer, no capítulo de número 4, que eles estão atravessando. E o Senhor diz a Moisés, diz a Josué, ordene, versículo 15, ordene que os sacerdotes que estão levando a arca do testemunho, ordene a eles que saiam do Jordão. Por quê? Porque no capítulo 4, no versículo de número 4, Deus ordena, no versículo de número 1, versículo de número 2, Deus está ordenando a Josué. E no versículo de número 3, Deus está ordenando a Josué. E é interessante porque Deus ordena Josué e Josué ordena os líderes. Os líderes ordenam o povo e atravessam o Jordão. Porque de tudo que Deus vai fazer, de tudo que Deus vai operar, existe uma coisa que é oposição no meio da batalha para que Deus possa operar. O que, pastor? Bagunça. Bagunça não combina com guerra. Quando Deus diz para Josué, ele diz o seguinte: ordene. Deus diz assim: coloque em ordem o que está fora de ordem. Às vezes a vitória não começa com vitória, começa colocando a casa em ordem. Porque coisas desorganizadas, coisas desordenadas, coisas bagunçadas não combinam com aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. E alguém está perguntando: Senhor, está faltando só um passo para receber a vitória, o que é que eu tenho que fazer? Deus está dizendo: coloque em ordem o que está fora de ordem. Porque às vezes a gente está pensando que Deus está querendo mais um passo profético, e nem sempre. Às vezes o passo que Deus está querendo é físico, para que o profético seja ativado. Porque ninguém vive 24 horas, 25 horas do dia, 24 horas do dia. Ninguém vive espiritualizando o que precisa ser resolvido com posicionamento. Existem coisas que estão na tua vida que não podem estar. Existem brechas na tua vida que precisam ser reparadas. Existem brechas na minha vida que precisam ser reparadas. Quando Deus falou para Ezequiel no capítulo 22, no versículo 30, ele diz: olha, eu estou procurando alguém para que se coloque na brecha e tape o muro. Por quê? Se tiver alguém para tapar o muro e organizar o que está fora do lugar, a terra não será destruída. Deus manda dizer para alguém aqui, antes de querer a vitória de Deus na sua vida, põe em ordem o que está fora de ordem. Deus manda dizer: alguém vai te achar chato, alguém vai te achar radical, alguém vai te achar diferente, mas não é, só você só está obedecendo a Deus e colocando em ordem aquilo que está fora do lugar. Porque o reino espiritual é organizadíssimo. Você percebe que Deus fala com Josué, Josué fala com os líderes falam com o povo e ordenam e o povo atravessa.
O que significa isso? Deus não quebra princípio de autoridade espiritual para dar vitória a ninguém. Deus não desfaz aliança com uma pessoa de outra pessoa para dar vitória a ninguém. Deus não desfaz casamento de ninguém para dar um casamento que era de alguém para alguém, porque Deus é Deus de ordem. E tem muita palavra profética que é palavra profética satânica, que as pessoas estão ouvindo achando que Deus vai passar por cima disso, ou por cima daquilo, ou por cima. Não, Deus é um Deus de ordem. Ele age conforme a sua palavra, Ele age conforme o seu poder, Ele age conforme a autorização. Eu não posso fazer o que eu acho que dá na telha, aí eu vou fazer. Eu sei que o Glória já saiu daqui, foi lá para a comedoria, mas não tem problema. Deus me diz que vai arrumar a bagunça. E aí, pastor, aí você vai ter um problema, porque tem gente que gosta de viver na bagunça. E quando a ordem chega, tá diferente. Já se exaltou. Já mudou. Não, é só colocar em ordem. Porque a Bíblia diz que a dracma foi achada quando a mulher varreu a casa. Tem coisa que você acha que está perdido que não está. É só Deus dizendo: pega a vassoura. Pega a vassoura que você vai achar o que você está pensando que está perdido. O que Deus está dizendo é: começa a limpar. A limpeza vem do céu, irmão. Começa a cortar, porque a árvore que dá fruto precisa ser podada. Não, mas eu sou uma árvore, eu dou fruto, eu falo em mistérios. Você pode falar em 8 idiomas, em 9 no celestial, 10 no espiritual, mas se não tiver ordem na tua vida, tem algo que está impedindo a tua vitória. Ordem em casa, ordem na vida, ordem. Porque vocês vão atravessar o Jordão. E não dá para atravessar o Jordão na bagunça, não. Josué, ordene. Sabe o que é ordenar? O que é que vocês acham? Vou fazer um censo aqui. Não. Ô meu filho, vem cá. Pega uma pedra no meio do rio, coloca nas costas e atravessa. Como assim, Josué? É que não dá para explicar muito não, que eu recebi uma ordem de Deus. E quando eu recebi a ordem de Deus, eu não fiquei: por que, Senhor? Por que eu vou levar a pedra? Por que é para tirar? Por que é para remover? Por que é para colocar? Não, ordem é ordem. Deus olha para Josué, diz: quando chegar no meio do mar, primeiro, o sinal de vocês atravessarem o Jordão, primeiro, vou falar sobre 3 coisas. O sinal de vocês atravessarem o Jordão, primeiro, levem a arca da aliança. Levem o quê? Levem o quê? Levem o quê? Vocês atravessaram o mar com a minha presença. A nuvem era de dia e a nuvem era de noite. Vocês chegaram aqui por causa da presença. E agora vocês vão na força de vocês? Se mudar a estratégia, eu não vou com vocês não. Se mudar o método da minha forma de agir, eu não vou não. Tem que levar a arca. Mas pastor, porque o Senhor não muda. Malaquias capítulo 3 versículo 6. O Senhor não muda. É porque agora a arca não pode ficar, um sacerdote leva. Por que a gente vai acompanhar a arca se a gente vai atravessar o Jordão? Vai demorar mais. E quem disse que eu estou com pressa? Porque às vezes o apressado come cru, mas quem espera come certo, come bem. Ô irmão, quando você chega num restaurante que a comida chega em 2 minutos. Um dia desse eu cheguei num lugar, a comida chegou em 2 minutos. Eu digo: ou é requentada, ou foi preparada em grandes porções. Mas num dia desse que eu cheguei no lugar, o chefe está fazendo aí, tá bom, 20 minutos. Irmão, quando chegou, o cheiro era diferente, o sabor era diferente. Era diferente. Porque aquilo que se passa no processo de espera, quando chega tem um sabor diferente na nossa vida. A Bíblia diz que quem crê não se apresse, porque Deus trabalha no tempo. E a nossa geração quer tudo instantânea, para ontem, para ontem, para ontem. Aí Deus disse: vocês vão levar a arca primeiro.
Quando vocês chegarem no meio do Jordão, parem. Faça o quê? Faça o quê? Nem toda parada é retrocesso. Tem parada que é avanço. Parou, pastor, as coisas na minha vida. Não está andando, pastor, as coisas na minha vida. Nem toda parada é retrocesso. Às vezes é só um sinal de Deus. Marca esse lugar, porque já é o meio. Significa isso. Você já atravessou metade, só falta metade. Se você olhar para trás e quiser desistir, a mesma distância que tem para desistir é a mesma distância que tem para avançar. E aí? Não, é melhor então avançar. Você já atravessou muita coisa. Você já passou muita coisa, está no meio. Vai desistir agora? Vai parar agora? Vai largar os pontos agora? Quando eles chegam no meio do mar, Deus diz: agora tire 12 pedras. Tirem quantas? Tirem quantas? E peguem essas 12 e coloquem no ombro dos sacerdotes. Eu começo a encerrar. Ou seja, cada sacerdote vai pegar uma pedra e vai colocar nos seus. Pedra pesa, irmão. Sim ou não? Eu vou atravessar, pastor, eu vou atravessar o mar, o Jordão. E além de atravessar o Jordão, ainda tenho que carregar uma pedra. Se fosse só passar por essa luta, mas além de passar por essa luta, ainda vem outra junto. Se fosse só isso que eu estivesse atravessando, seria de letra. Mas ainda, além de tudo, além de estar atravessando o Jordão, ainda tem uma pedra de quebra. Porque a pedra, pastor, ela representa peso. A pedra, ela representa dores. A pedra representa sofrimento. E Deus ainda diz assim: leva no teu ombro. Isso significa, o outro não vai carregar por você. Porque a pedra, além de ser peso, além de ser dor, é uma coisa chamada responsabilidade pessoal. Jeremias capítulo 18, Jeremias capítulo 17, Deus fala da responsabilidade pessoal que cada um precisa ter. E é interessante porque quando eu pego uma pedra, a primeira coisa que eu faço é: por que essa pedra não dá para alguém levar no meu lugar? Jesus olhou e disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se. Tome a sua pedra, tome o seu peso, tome as suas dores, tome a sua cruz e me siga. Mas pedra, pastor, pedra dói, pedra fere, pedra é difícil. Além de tudo que eu estou enfrentando, ainda tenho que estar carregando uma pedra. Parece que o meu caminho está mais difícil. Parece que eu estou um pouco mais cansado. Parece que eu estou vivendo algo mais intenso do que os outros. Porque sempre é assim. Parece que a nossa luta é a maior do mundo. Parece que a nossa guerra é a maior que existe. Não tem ninguém passando o que a gente está passando. Só que Deus disse: 12 sacerdotes levarão 12 pedras. Olha para quem está do teu lado e diz assim: tu tem a tua, mas eu também tenho a minha. Às vezes você olha para a pessoa que está do seu lado vestida tão bonitinha e não sabe o tamanho da pedra que ele está carregando. Às vezes você olha para quem está tão arrumadinho perto de você e não sabe o tamanho da pedra que ele já levou hoje. Hoje é quarta-feira, já amanheceu com a pedra nas costas. Acordou com a dor da pedra. Que foi isso? Parecia que tinha um caminhão passando por cima de mim. Não, era pedra. Que até na noite se pesou. Que até na noite doeu. Que até na noite feriu. Porque tem pedra que até no nosso sono quer interferir. Mas um dia perguntaram para Davi: ô Davi, me fala uma coisa. Qual é o remédio que você toma para dormir? Qual é o segredo que você tem? Porque você é rei, tem um bocado de filho, tem um bocado de esposas, um bocado de guerra para enfrentar. Aí Davi diz um segredo. Ele diz assim: olha, eu dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Davi está dizendo: eu carrego pedra, mas tem um Deus que me sustenta.
Eu carrego dores, dificuldades, mas tem um Deus que está segurando na minha mão e que não me deixa cair. Porque Isaías capítulo 43 ele diz: quando você passar pelas águas, não se preocupe, elas não vão submergir você. Quando você passar pelo fogo, não vai queimar. Deus está dizendo: eu não removo a pedra, eu permito que você caminhe com a pedra, mas a pedra não vai ser pedra de tropeço na tua vida para te fazer sucumbir. Porque eu começo a liberar uma palavra aqui sobre a vida da igreja. A Bíblia também diz no capítulo 4, põe na tela para mim, que se tu não der glória agora, ficou ruim para tu. Põe na tela para mim, põe na tela para mim. Pastor, por que eu tenho que carregar a pedra? Pastor, por que eu tenho que levar a pedra? Pastor, por que essas coisas acontecem? Capítulo 21, versículo 21 do capítulo 4. Versículo 21 do capítulo 4. Então Josué disse aos filhos de Israel, só o instrumental aqui. Então Josué disse aos filhos de... Quando no futuro os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, vocês vão ter uma explicação. Quem, pastor, vai ter uma explicação? Quem não soltou a pedra. Quem, pastor, vai ter uma explicação? Quem foi com a pedra até o fim. Quem, pastor, vai ter uma explicação? Quem carrega a pedra, mas diz assim: eu não desisto, eu não paro, eu não largo, eu não deixo Jesus. Porque tem muita gente que quando pega a pedra diz: Jesus, se tu não fizer, eu também não fico, pode ir embora. Porque Jesus não vai para o canto da parede por causa de você. O lugar mais difícil de um crente estar não é no lugar do fogo, não é no lugar da graça, não é no lugar da unção, é no lugar da permanência. Porque tem alguém carregando pedra e caminhando com o Jordão, que o inimigo está dizendo: eu quero ver até onde ele leva, eu quero ver até onde ela aguenta. Ele já caminhou demais, já carregou pedra demais, já ficou muito tempo na igreja. Tem uma multidão lá fora que está olhando a tua rede social, irmão. Deus está mandando dizer para você, viu? E dizendo assim: eu quero ver quando é que ele volta a pegar aquele copo de cerveja. Eu quero ver quando ele começa de novo a ir para a praia, tirar aquela blusa, botar aquele óculos azul marinho, botar aquele boné com a camisa de maloqueiro. Estou falando que Deus está mandando dizer. Crê se você quiser crer. Pegar aquele cigarro eletrônico de novo, começar aquelas companhias de novo, porque ele não vai aguentar carregar a pedra por muito tempo, não. Porque antes dele caminhar com Jesus, parece que nem tinha pedra. Agora, depois de caminhar com Jesus, tem Jordão, tem pedra, o ombro está pesado. Que é isso? Estou sentindo graça de Deus aqui. Mas Josué é um profeta de Deus que pegou a palavra e disse assim: olha, essa palavra não é para todo mundo, não. É para quem, Josué? É para quem está com a pedra no ombro. Hoje está pesado. Eu li, coloca de novo na tela o texto que eu li, coloca de novo. Mas, volta. Isso. Quando no porque hoje o que é pedra pesada no teu ombro, amanhã será o teu maior testemunho. Só 2 pessoas pegaram, eu vou repetir. Hoje o que está pesado, hoje o que está no teu ombro, hoje o que está fazendo peso na tua vida, e o que é pedra é hoje, mas amanhã será o teu maior testemunho. Diga para quem está do seu lado: é pedra hoje. Segura aí, só o teclado. É pedra hoje, amanhã é testemunho. Não, fala mais forte. É pedra hoje, amanhã é testemunho. Fala de novo: é pedra hoje, amanhã é testemunho. Eu sinto a graça de Deus para dizer para alguém aqui nessa noite: suporta a pedra, caminha com a pedra, anda com a pedra no meio do Jordão. Porque o que está pesado hoje, amanhã será.
a história do teu testemunho para contar. Levanta uma das suas mãos comigo, que eu estou sentindo uma graça de renovo de Deus aqui agora. Deus me diz que não vai remover a pedra, porque se Ele remove a pedra, você também não tem história para contar. Chega de história de fracassado que não tem testemunho para contar, porque tudo que você passa, alguém resolve para você. Só que Deus está dizendo: quando você depende de mim, o teu testemunho é grande, porque não é o homem quem vai fazer. O que vai acontecer na tua história nas próximas horas, nos próximos dias, nos próximos meses, nas próximas semanas, não tem a ver com o homem, tem a ver com Deus. Eu estou contando que Deus vai tocar em alguém, Deus vai tocar, mas não tem a ver com ninguém. Não esqueça que a glória vai ser de ninguém, a glória vai ser de Deus, porque você decidiu carregar a pedra. Aí Deus diz assim: quando os teus filhos perguntarem, não é a geração do oba-oba que vem hoje e amanhã não é a geração da empolgação e do arrepio, é a geração que entende que constância é mais importante do que velocidade. Você pode não estar correndo, pode ter parado no meio do Jordão, mas você está aqui, meu filho. Isso fala de constância. Continua caminhando com essa pedra, porque amanhã, para quem teve constância, não parou, não desistiu, abrirá a boca para a geração dos filhos. Grita comigo: hoje é pedra, amanhã é testemunho. Posso dizer uma coisa para você? Posso? Deus sabe o que está fazendo, e quer outra mais, Ele sempre vai ter razão. Eu queria que Deus tirasse, que Deus removesse. Deus está dizendo: você vai com a pedra, mas tem uma coisa: segura, segura, segura firme, porque amanhã será o teu maior testemunho. Amanhã será a tua maior história para contar sobre aquilo que Deus pode fazer. Sabe o que eu acho interessante? E eu encerro agora, vamos ficar de pé. Versículo 17. Então Josué ordenou aos sacerdotes, dizendo: saiam do, porque existe uma geração que atravessou o Mar Vermelho lá atrás, mas existe uma geração hoje que está atravessando o Jordão. Pastor, não entendi nada. O que significa isso? Deus fará coisas maiores do que já fez. Moisés atravessou o mar, Josué atravessou o Jordão, e você vai atravessar o que tiver na sua frente. Levanta a mão para adorar, porque Deus vai fazer coisas maiores. Não passou pela sua mente, pela sua cabeça. Você está questionando, perguntando como vai ser, como será. Deus fará coisas E a Bíblia diz que Deus fez eles saírem do Jordão. Por quê? Porque o Deus que entra e permite você entrar na prova é o Deus que faz a chamada e diz: chegou a hora da saída. Elias entrou numa caverna, o anjo entrou também. Diz: que fazes aqui, Elias? Vem. Chegou a hora de sair. Chegou o momento de viver um tempo de abundância. E tem mais uma coisa para você saber que é Deus. No meio do mar, quando o povo saiu do mar e foi para o deserto,
Uma geração entrou e outra saiu, mas no Jordão foi diferente. Posso falar o que aconteceu no Jordão? Quem entrou no Jordão saiu dele. Deus está me dizendo para dizer a você que você estava pensando que ia perder. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Sobre o processo do mar, Deus até permitiu, mas no processo do Jordão não haverá percas. Não, você não está entendendo. Ah, pastor, porque se você falar que nunca tem perda na vida do crente, você está sendo insano. É verdade. Porque do mar para o Jordão houveram percas, mas quem entrou no Jordão saiu. Deus está dizendo, o inimigo estava pensando que ia levar o que era teu. Levanta a mão. O inimigo pensou que ia bagunçar o território e o terreno. Mas existe uma palavra profética. Quem entrou no Jordão saiu dele. Deus está dizendo, Joel capítulo 2 versículo 8: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. No teu processo de perdas, Deus colocou a mão e disse, agora não perde mais. Não, eu estou sentindo irmão, se tu se ligasse mais no céu. No mar, no deserto, uma geração nasceu, outra morreu. Mas no Jordão Deus está dizendo, eu estou fazendo com que as percas sejam anuladas, porque você vai viver um tempo de restituição. Ninguém vai se perder nesse processo. Não, nada vai se perder nesse processo, porque o Deus que faz você atravessar o Jordão está aqui. Que situação eu entrei, pastor? Vai sair. Que prova eu entrei, pastor? Vai sair. Que deserto eu entrei, pastor? Vai sair. E não vai sair de qualquer jeito. Vai sair dizendo, estou vivo. Os meus bens estão aqui intactos. Minha família está aqui do meu lado. Estou sentindo graça de Deus. Não, eu estou sentindo para liberar para alguém que estava tão preocupada, tão preocupado. No Jordão vai ser diferente. No Jordão vai ser diferente. Segura a mão de quem está do teu lado. Eu nunca peço isso, mas segura a mão de quem está do teu lado e diz, vai ser diferente, irmão. Deus está trabalhando diferente. Deus está fazendo diferente. Deus está agindo diferente.